Quebra-Cabeça do Sucesso, mais divertido e desafiador programa de TV e videocast sobre negócios de São Carlos e região. Eu sou a Alessandra Paulilo e junto com a Priscila Casagrande a gente vai conduzir aqui um bate-papo leve e divertido para que você forme o seu quebra-cabeça de sucesso. Muito bem-vindos! Hoje a gente vai falar sobre o varejo e os diferentes perfis de loja. O comércio varejista é um dos principais setores da economia brasileira, movimentando dezenas de trilhões de dólares anualmente no mundo. E o mercado do varejo ele sofreu um declínio em decorrência muito do que a gente passou com pandemia, né? E ele ainda vem aí vivendo momentos de grandes transformações. E ainda assim, ele é um setor que atrai olhares dos empreendedores pelas diversas oportunidades que ele oferece. É isso, gente, o varejo é um setor tão importante da nossa economia, lógico, passou aí, vem passando ainda por adaptações a tudo isso que aconteceu e também a gente enfrenta aí muitas mudanças na economia do Brasil, né? Mas independente de tudo isso, o varejo continua a se desenvolver, crescer, né? Ser ali o sonho de várias pessoas é empreender e para a gente empreender a gente tem que encontrar algum negócio que realmente seja de relevância para o mercado para que a gente prospere. E as empresas que estão investindo em capacitação dos seus colaboradores, em inovação e também de olho nas tendências do mercado são as que mais estão crescendo no Brasil. E boa parte dos nossos patrocinadores aqui do programa são do varejo, mas também tem gente que vende para atacado, né, Pri? Por exemplo, a Boutique da Carne Siltomac oferece cortes macios, suculentos, saborosos, para você que vai até a loja escolher esses cortes ou então que pede pelo delivery, sempre pensando em ter o melhor aí para sua família. E se você tem uma hamburgueria, um restaurante, a Siltomac também vende para grandes quantidades, com a entrega ali num carro totalmente climatizado, adaptado para esse serviço e priorizando ali a qualidade e a entrega. Se você busca qualidade e padronização para atender melhor os seus clientes, preparar aquele prato, sabe, que é o seu prato principal, que todo mundo vai até o seu estabelecimento, hamburgueria, restaurante para consumir, então você precisa conhecer os produtos da Siltomac. Acesse o QR Code que aparece aqui na tela, chama no WhatsApp e conheça a Boutique da Carne Siltomac, é garantia de sabor. E quando a gente fala em energia boa, seja na sua casa, na sua empresa ou indústria, a gente está falando da Trasgás, que está desde 1986 no mercado representando a chama azul, ou seja, a Ultragás. Eles levam o gás até a sua casa para você preparar os alimentos com toda a segurança. E segurança também é um fator indiscutível para as indústrias e para os restaurantes que querem também receber as pessoas que vão ali passar bons momentos com toda essa segurança e qualidade. A Trasgás possui uma equipe treinada e produtos certificados para que você tenha essa tranquilidade. E ela está presente no dia a dia das empresas, para aquelas que têm cozinha industrial ou usam o gás GLP nas suas empilhadeiras. Entre em contato com a Trasgás para saber como ela pode ser sua parceira também, no @Trasgás São Carlos. E agora falando da Latina, se você está com sede, se você está com calor, ou você está pensando como é que eu vou secar minhas roupas no dia de chuva? A Latina tem uma resposta para todas as suas dúvidas. É só você acessar a Latina Eletrodomésticos que ela vai te ajudar. São ventiladores com design premiado, bebedores e purificadores com alta capacidade de refrigeração e até a secadora aí para esses dias de frio, Ale, que depois ela se transforma em um aquecedor de ambiente. Tudo isso você encontra no site da Latina, latina.com.br, e aí você pode adquirir esses produtos para sua casa. E se você quer revender os produtos da Latina, entre em contato através desse QR Code para obter mais informações. Ela é uma forte parceira que fornece produtos de qualidade com garantia de 12 meses e assistência técnica em todo o Brasil. Latina é segurança para o lojista. Entre em contato. Chegou a hora da gente apresentar nosso convidado. Ele é apaixonado pela família e por esportes, inovador, um comerciante nato e um empreendedor moderno. Casado com a Elaine, pai da Lelê que tá aqui, da Letícia e do Léo, proprietário da Nani Ledu, da Mix Glamour e da Mix Biju. Nosso convidado é Eduardo Fermino! Obrigado, meninas. Excelente tarde, uma delícia estar com vocês, Alessandra, Priscila. É realmente uma honra poder contar um pouco da nossa história e compartilhar com vocês nesse programa maravilhoso de São Carlos. E o que eu posso garantir é que ele tem história, viu, Pri? Nosso tem algum amigo tempo de varejo muitos aí. anos. Que delícia, bate-papo recheado hoje, então. Vai ser. Du, desde criança você já trabalhava. Isso te trouxe um grande senso de responsabilidade que você traz até hoje? Quando o pessoal fala de varejo, quando eu comecei, quando eu não deixei de começar, a gente já pensa logo, na verdade, já em 50 anos. Eu faço 50 anos em junho agora.
E na verdade, quando eu estava no ventre da minha mãe, a gente já era do varejo, né? Minha mãe já tinha bar, meu pai já mexia com varejo. Então a gente está desde a época mesmo da minha existência já falando em varejo. Então já toda a minha vida eu fui desse setor. E você atuava nos negócios da família? Eu comecei a atuar nos negócios da família já depois da faculdade, né? Eu fiz 3 anos de engenharia e aí a gente pegou... Não, minto. Acho que antes disso nós tínhamos uma empresa autorizada Brastemp. Ali a gente já mexia com varejo, já ia na casa das pessoas para identificar quais eram os defeitos dos eletrodomésticos e a gente atuava ali nesse setor, já com orçamentos, com venda do nosso serviço. Então foi o primeiro contato que eu tive com as empresas da família, foi com essa empresa. E você acha que por teus pais serem empreendedores, ajudou a despertar a sua vontade de ser empreendedor? Com certeza, meninas. Isso aí foi parte fundamental. Isso está na essência da família, que eu desse continuidade nos trabalhos que foram feitos ao longo dos anos. E você atuou então nos negócios da família antes da graduação e depois da graduação também, é isso? Como é que isso, se deu essa história? Na verdade foi uma história bacana. Eu fazia engenharia. Nesse período, meu pai, a gente fechou a autorizada Brastemp, meu pai montou a loja de bijuteria na região de São Paulo, uma loja pequena, na Vila das Mercês, lá em São Paulo. E eu estava estagiando nessa área, na área de engenharia, e a gente observou que era um bom negócio. A gente já tinha um pouco de contato com essa empresa de bijuteria, porque até mesmo a gente já tinha a vivência de 25 de março, de camelô, de feirante, né? Só que do varejo em si, no interior, nós não tínhamos essa expertise. Quando nossos amigos montaram esse braço em Sorocaba, meu pai, após ele, montou a dele em São Paulo. Eu ali fazendo esse estágio de engenharia, observei que era um negócio legal, então eu comecei a procurar no país aonde eu ia me instalar. Nisso viajei o Brasil todo, de ponta a ponta praticamente, né? E graças a Deus a gente acabou achando a nossa empresa aqui em São Carlos. Então devido a isso, devido a ele, a gente montou a nossa empresa. A primeira loja do seu pai que deu cara, né, para as outras Mix Biju, né? Começou com a Mix Biju, né? Isso. Foi em São Paulo, na 25 de março, a primeira loja dele? Na verdade, na nossa essência, eu me lembro de garoto, a gente muitas pessoas são dessa época, a gente chegou a fabricar brincos da Xuxa, brinco do Menudo. Então nossa essência com bijuteria já vem a longa data. Então qual que é a nossa história? A gente vem de fabricação de bijuteria, depois da fabricação a gente foi para a feira, então a gente trabalhou na Feira Livre de São Paulo, onde a gente vendia bijuteria como principal produto. Após isso a gente foi ser camelô na 25, então a minha família teve aquela parte do Rapa, olha o Rapa, e a gente... E você tava ali no meio? Não fiz parte do Rapa, mas assim, meu pai, meus tios, eles vivenciaram bem essa parte do Rapa. Depois disso, eles montaram lojas nos prédios da 25, ali na região do Armarinhos Fernando, então eles tinham lojas no prédio mesmo, não era de chão. Depois disso a gente montou loja de chão na família, então a gente tinha loja na 25 de março mesmo. E aí quando o chinês começou a vir para 25, começou a dividir com os brasileiros aquele território, a gente veio para o varejo, antes da demanda também do chinês no interior, a gente veio para o varejo do interior há 20 anos, então foi mais ou menos assim. E qual foi esse modelo de negócio que seu pai criou, que daí viu que em Sorocaba deu certo e depois acabou espalhando aí para grande parte do interior de São Paulo, né? Que modelo de negócio era esse? O principal produto sempre foi vender produto para mulheres, como produtos principais os brincos mesmo e os acessórios de cabelo, né? E assim, qual que era a nossa ideia inicial lá que meu pai e os amigos dele compartilhavam com a gente? Era a gente vender produtos do interior com a mesma essência da 25. Então eram produtos baratos que a pessoa não precisasse deslocar do interior para São Paulo. Então acho que esse foi o grande diferencial. A gente montava lojas semelhantes no interior. É isso que deu muito certo no nosso início de carreira. E aí a Mix ela veio para São Carlos num espaço de 30 metros quadrados. 30 metros quadrados. A gente começou na General Osório, do lado do Torreta Joias ali, uma loja ela tinha 2 metros de porta, com 15 de comprimento, que dá esses 30 metros que você acabou de falar, isso mesmo. E como era o comércio naquela época? Tinha alguém já que atuava dessa forma? Vocês foram os pioneiros aqui em São Carlos particularmente? No formato a gente foi os pioneiros, Priscila, a gente foi os pioneiros sim. A gente foi o primeiro a montar em São Carlos. Depois disso tem umas outras empresas que vieram, hoje não estão mais no mercado, mas a gente foi o pioneiro naquele momento. Você falou que pesquisou o Brasil inteiro para escolher o local, né? Por que São Carlos? Ali assim, a gente acredita muito nas coisas que Deus destina pra gente, né?
Então, quando a gente vem 20 anos depois, 21 anos depois, a minha empresa faz 21 anos esse ano, e a gente vê que vai se fechando um ciclo e vai entendendo todo o porquê. Tinha que ser São Carlos, cidade maravilhosa, a gente é apaixonado por ela. Então, mas na época, o que chamou a atenção? Na verdade, o que chamou muita atenção naquela época foi a vontade de montar um negócio muito similar aos nossos patronos, né? Então, a gente fala muito da família Caldas e Gutierrez, que são essa família de Sorocaba. O Rai tinha uma loja americana, que aquele era o modelo de negócio que eu queria montar. Era uma loja pequena, de praticamente 2 metros de porta, e era no calçadão de uma cidade. Como eu era estagiário de engenharia, eu ganhava R$1.500 na época, R$1.800 na época, e eu não tinha nenhum capital de giro naquele momento. Então eu imaginava que para eu montar uma loja, eu tinha que montar uma loja pequena, num calçadão de cidade, e que fosse idêntica do Rai. Nessas andanças eu não achei nada semelhante. A mais próxima que nós achamos a isso foi em Campo Grande. Mas acabou não dando certo, graças a Deus não deu certo, até pela distância não deu certo. E quando eu achei São Carlos, quando a gente abriu a porta do calçadão, aquela loja, a gente abriu para ver o prédio, eu falei assim, é aqui que vai ser. Então assim, a gente imaginava antes do negócio existir, como que nós queríamos que fosse a nossa empresa na primeira loja. E foi realmente, o pensamento positivo era tão grande que foi idêntico. O que eu planejei, o que eu sonhava, foi realmente o que eu achei. Uma loja idêntica à Patricinha, que era o nome da loja na época, é o retrato de São Carlos. Se você pegar uma foto da Patricinha na época, uma foto da Mix Biju da época, são lojas semelhantes. Em que momento a Elaine surge na sua vida? Que é sua grande companheira de vida e de trabalho também. É isso mesmo. Nossa, tem muita história. Eu e a Elaine, quanto essa parte de varejo. Eu acho que a empresa deve muito a Elaine, porque assim, por mais que a gente tenha uma certa facilidade, tem uma certa vivência na 25 de março, nada como as mulheres para estar escolhendo bijuteria, né? Então, assim, acho que foi parte fundamental no início, ela está bem do nosso lado. Mas vocês se conheceram em São Paulo? Conhecemos em São Paulo na praia. O pessoal fala que... Achei que tinha sido na 25 de março. Nesse caso, o amor de praia subiu a serra. Subiu a serra. O pessoal fala que não sobe a serra, mas subiu. Também são 21 anos de casado, 22 anos juntos. Uma história maravilhosa aí junto com a minha esposa. Mas coincidiu com essa época, então, de você estar buscando abrir a primeira loja? Não, na verdade não. Eu estava fazendo estágio nessa época, e nós nos conhecemos na praia, então a gente ficou praticamente 1 ano aí. E aí apareceu a oportunidade, eu fiquei morando aqui em São Carlos, no hotel, aquele hotel na frente do bar da Dona Júlia ali, que hoje não existe mais, eu não me recordo o nome agora ali, Acácio, hotel Acácio durante 6 meses, e a Elaine, ela fazia o trâmite de vir para São Carlos, ficava uns dias comigo e voltava. A gente inaugurou a loja em março e a gente casou em junho, então foi isso. Foi 2 casamentos no mesmo ano, a loja e a esposa. E o casamento da sociedade, né? E o casamento da sociedade. Com certeza também está no CNPJ lá. Sem dúvida. E essa primeira loja ali, quais as principais dificuldades? Olha, tem uma dificuldade muito bacana. E a gente até hoje vem trabalhando com ela e usando as ferramentas que foram usadas no primeiro dia. Quem conhece São Carlos, a gente está no calçadão, na parte superior, e a gente está do lado do sol, né? O varejo tem muito isso, né? O pessoal que não conhece de varejo, imagina que você vai lá e monta uma loja, né, Lê? Em qualquer lugar e a magia funciona, e não é bem assim. Aquele lado era o lado do sol, como eu disse, até hoje o lado do sol, e o pessoal passava do lado de cá, né, ali da região da lojas americanas, né? E a gente ficava do lado de lá em desespero, porque não passava ninguém, né? Desde o primeiro dia, a Elaine já atravessou o calçadão e começou a convidar os nossos clientes a retirar um brinde da nossa loja, se entrasse na loja. Então aquilo foi uma parte maravilhosa que deu muito certo daquele dia, e até hoje a gente não para com isso. Quando a gente percebe que o movimento deu uma certa baixada na rua, a gente vai para a rua e traz os nossos clientes com algum presente, com algum mimo, para trazer para dentro e depois trabalhar o cliente. Então esse foi um grande desafio, e até mesmo o desafio de ser uma cidade nova, da gente não conhecer muito sobre o varejo, mas a gente tinha uma particularidade de ser a primeira, então teve algumas facilidades quanto a isso. A gente logo nos descobriu e a magia foi acontecendo naturalmente. Nossa, você comentou isso do lado do sol, né? É uma coisa que eu nunca imaginei, nunca me passou pela cabeça, e aqui estou aprendendo. O que mais tem de segredo no varejo que você lembra assim que poderia compartilhar com a gente? Tem um ponto muito forte no shopping. No varejo de rua, né, a gente tinha uma regra, mas eu vim conhecer essa regra posteriormente, né? Então, como que a pessoa avalia uma regra? A gente observa que tem muitas pessoas que estão iniciando a carreira e vai procurar um ponto, acha alguma dificuldade em achar ponto de rua e contratam várias empresas que existem hoje que fazem esse trabalho e que cobram uma fortuna para te falar qual que é o melhor ponto da cidade. Existe uma receita muito simples quanto a isso. Como que você acha um ponto de varejo? É só você andar na calçada e você desviar de pessoas.
Se você estiver no varejo desviando de pessoas, aquele ponto é bom. Se você conseguir andar em linha reta, você pode desviar que não é bom. Então, o que acontece no nosso calçadão? Se você andar do lado direito do calçadão, subindo a rua, com certeza você vai desviar de pessoas. Então, isso já é 90% sem custo nenhum. Uma dica aí para quem está começando, custo zero, que é o principal. E lógico, depois a gente tem como referência Boticário, Óticas Carols, que já fazem um trabalho magnífico de estarem nos melhores lugares, né? Casas Bahia, Pernambucanas. Então, você está próximo a esses grandes players também te facilita muito. E isso vale também para a escolha da loja dentro do shopping. Também aconteceu uma coisa muito engraçada, eu estava falando sobre o shopping. Nós tivemos uma expansão no Shopping Iguatemi São Carlos há uns anos atrás. Foi aonde a Mix Glamour, né? Nós tínhamos essa loja no centro da cidade, aqui no calçadão também. E o comercial do shopping havia nos visto e fez um convite para nós irmos para o shopping. E eu achava que shopping era totalmente diferente de rua, né? Eu imaginava isso, que era totalmente diferente de rua. E a gente montou a Mix Glamour numa região ali do shopping, numa loja do shopping, que até hoje é um cabeleireiro masculino ali no shopping, hoje na região do cinema ali. Sim, foi uma coisa que se eu não fechasse a loja naquele momento que a gente mudou de lugar, né? A gente não fechou, na verdade a gente mudou de lugar, né? Mas assim, eu faturava 30% do estimado, e aí eu mudei para... O que tem ali, Lê? Quantos metros são? São 10 metros para frente, né? Ele abriu a loja no shopping, numa quina do shopping, não era no corredor principal, num bracinho que ninguém vira, que é a subidinha do cinema lá, que as pessoas passam quando estão indo para a sessão de cinema, senão não passa. Então, para a loja que depende de fluxo, que é o caso do Dudu, do nosso caso, era um ponto morto. Era muito difícil. Ele vende para quem passa na frente e lembra, quero comprar, tal. Então, quando ele vai para um corredor de shopping principal, muda completamente. Mudou completamente. Então, a gente saiu de 30% para 150% de faturamento. Então, foi uma coisa assim astronômica. Então, foi uma coisa, um detalhe gigantesco. E como é que surge a Mix Glamour? Você tem a Mix Biju vendendo produtos baratos, da 25, com acessórios, e de repente vem a Mix Glamour para oferecer um outro tipo de produto num outro preço. Como foi essa sacada de trazer a Mix Glamour? Isso é muito legal, né? Às vezes o comerciante comerciante antigo, vamos dizer assim, o varejista antigo, ele acha que a concorrência não traz benefício. No nosso caso, trouxe muito benefício. Existe uma empresa que foi fechada, acho que uns 5 anos atrás, do mesmo setor que o nosso. Ela nasceu depois da nossa empresa, mas ela veio com outro formato, que era uma empresa com formato muito forte em marketing, onde ela foi para a mídia muito cedo, e aí aconteceu um crescimento gigantesco dessa empresa. E também eu trabalhava com um produto que eu vendia ele praticamente a R$10. Essa empresa vendia o mesmo produto a R$30. Aí a gente observou que tinha esse mercado. Eu falei, pô, como é que a gente consegue ter produtos similares ao meu e com ticket maior do que o meu? E a gente observou naquela época que era realmente você fazer uma perfumaria maior no seu espaço, até mesmo com mobiliário, com um espaço mais agradável. O pessoal chama ali de visual merchandising, você deixar essa cara de glamour na loja, né? Isso. E aí, através dessa empresa, a gente nasceu a Mix Glamour. Então, a gente já tinha, na época, 2 Mix Biju em São Carlos. E aí apareceu esse outro espaço. E a gente falou, pô, chegou a hora de a gente montar uma loja diferenciada, onde nasceu a Mix Glamour, com produtos também diferenciados, um produto, uma semi-joia, né, umas bolsas com uma marca Mas a Mix Glamour não nasce no shopping, ela nasce no centro nasceu e depois vai para o shopping. Isso, nasceu no centro e depois foi para o shopping, foi isso mesmo. E aí no centro ela nasce para então atender esse público que estaria disposto a pagar mais pelo produto e você explorar melhor esses benefícios. Isso, produto diferenciado. Por exemplo, a gente trabalha com as marcas, trabalha com as bolsas da Shenson, por exemplo. Naquela época não sei se vocês lembram dessa época, a Pet Pool, não tinha uma bolsa da Semax, né? Então assim, naquela época a gente comercializava só na Mix Glamour. Que nem hoje a gente comercializa as bolsas da Very Rio, outras marcas só na Mix Glamour. Então a gente diferencia. Então a gente tem as bolsas mais populares na Mix Biju e as bolsas com uma marca maior na Mix Glamour. Então isso desde sempre a gente fez esse diferencial. E aí você foi pro shopping com a Mix Glamour. Com a Mix Glamour, isso mesmo. E depois você abriu a Nani Ledoux. Isso. A gente na verdade estava no shopping com a Mix Glamour. Foi uma história muito bacana também. E a Mix Glamour já estava pequena naquela época, né? Eu lembro que já estava pequena. E apareceu uma loja pequena, porque o Eduardo é o louco do estoque. Então, assim, ele tá vendendo brinco, aí ele põe o colar, aí ele põe a pulseira, aí ele põe o suor do cabelo, aí ele põe a bolsa, aí ele põe a mala, aí ele põe o guarda-chuva, aí põe a garrafinha, o porta-retrato. E realmente, porque mulher quer tudo isso, né? A gente quer ir numa loja que a gente encontre tudo isso. E ele sacou isso muito bem. Foi bem isso. E aí a gente apareceu uma loja que eles chamam de pop-up no shopping. São lojas que estão fechadas,
por algum motivo, e eles fazem uma locação temporária para a gente. A gente, naquela oportunidade, havia uma loja da Havaianas que havia fechado, e a gente montou uma filial da Mix Glamour em novembro de... A pandemia foi 20? 20. Foi 20. Então, 19, tá. Então a gente montou uma pop-up em 19. Quando a gente observou que foi o estouro, né, a loja em 19, aquela segunda loja, que era uma loja voltada para presentes e as bolsas também junto, a gente foi para o comercial do shopping e falou assim, eu preciso de espaço maior. Aí foi onde o shopping nos disse que talvez aparecesse uma oportunidade para uma loja maior e se a gente tinha vontade de montá-la. Aí a Marisa acabou fechando, que a loja que tinha no nosso espaço é a Marisa, e a gente abraçou e montou aquela loja que hoje realmente é o sucesso que é aqui em São Carlos. E essa loja veio no final de 19 e em março chega uma pandemia. Foi novembro de 19, é isso aí. E aí? Foi um desespero total. Realmente foi porque uma o investimento ali é muito alto para não só deixar a loja nas condições que ela tem, mas de investimento de estoque para pagar isso e tal. Como é que você administrou isso? A gente teve muita sorte, a gente tem uma família muito sólida, né? Ao longo desses 20 anos a gente uma família forte para estar conseguindo segurar tudo o que aconteceu. Mas a gente teve vários episódios, né, quanto a isso, né? Foram várias cicatrizes que ficaram, graças a Deus elas foram passadas rápidas, rapidamente elas foram sanadas, mas machucou bastante realmente, processo com shopping e outras coisas mais que aconteceram na época, mas a gente conseguiu lidar da melhor maneira por causa do grupo Mix Biju, que abraçou a causa junto para conseguir segurar, porque se não fosse o grupo naquele momento, realmente a gente ia passar por uma situação bem constrangedora quanto àquela pandemia, porque não tinha como, foi realmente um investimento muito alto. A loja é grande, né? É com grande, muito item. E foram 3 meses só, a gente não conseguiu... Se pagar. Não tinha como, era uma coisa surreal. Mas aí deu tudo certo. Já estamos falando em expansão, já da pandemia me lembra muito as suas lives, assim, porque eu adorava comprar coisa. Adoro até hoje, né? Todas as lives do Du eu tô lá e ele sabe disso. E você começou as lives ali muito tímido, né? Que você era tímido, né, Du? Você foi se soltar, acho que na pandemia. E de repente ele começou a fazer personagens nas lives. Aí as crianças queriam assistir as lives porque ele imitava, ele punha o óculos, ele mudava a voz. Eu lembro do Lice querendo assistir as lives. E você se dedicou ali, como é que foi essa época das lives para você? Sim, foi maravilhoso, né? Porque assim, a gente tinha faturamento zero, né? Assim, qualquer R$500 que entrasse, pra gente era uma coisa fascinante. Então a gente começou a dar um valor tremendo, até mesmo o que é irrisório, né? Você fala assim, como é que pode, né? Hoje eu vendi R$1.000 numa live. E aquilo pra gente era maravilhoso, porque aquele era o pagamento da minha equipe, né? Então aquilo era para realmente passar para minha equipe. Então a gente se dedicou muito naquele momento para isso acontecer. E foi fantástico, assim, eu fui realmente me apaixonando por aquilo. Eu acho que foi um momento fascinante na minha vida, sou muito grato àquele momento. Acho que a gente cresceu muito com aquilo. Acho que quem ficou pós-pandemia e vivenciou as lives, a gente cresceu muito quanto varejista. Você tem ideia de quantos itens você tem na loja hoje? Não tenho ideia. Acho que hoje passa de 30 mil itens fácil. E você foi à China várias vezes para desenvolver fornecedor, encontrar produtos? Na verdade, a gente esteve na China 3 vezes, né? Assim, e a China, na verdade, ela hoje está muito próxima a gente, né? Hoje a gente faz compras da China via catálogo, né? Então, hoje os nossos chineses importadores estão na China, falando com a gente aqui no Brasil, e a gente está escolhendo lá full time, né? Então, ele está lá escolhendo, você quer isso aqui e tal, então isso chega a tal data. Mas tivemos lá 3 vezes. Não, eu quero saber bastidor da China. Não vem com essa, não. Chegou lá na China. Eu fiquei imaginando você desembarcar na China, aí você chega e olha aquilo. Como é que é, Du? Sim, foi fantástico esse momento pra gente. Assim, foi uma parte muito legal. Já era uma coisa natural do varejo pra gente. A gente não sabia, né? E começou a ser uma coisa muito corriqueira nos nossos amigos, eles iam para a China. E como que é feito isso hoje? Não mudou da época que nós fomos, como é feito hoje. Os grandes importadores aqui de São Paulo, eles têm todo já um esquema armado para isso, né? Então eles vão estar te esperando lá na China. Assim que você desce lá em Xangai, já tem toda uma equipe te esperando para você. Aí você vai sair de Xangai, vai para Yiwu, que é o polo da China, e lá onde tudo acontece. Então é um mundo fascinante, assim. Mas, por exemplo, vou comprar garrafinhas. Aí você vai num lugar que tem 1 milhão de garrafinhas pra você escolher o modelo, porque deve ser muita variedade. Se a gente tá falando que na Nani Ledu tem mais de 30 mil itens, você imagina você chegar num fornecedor na China, né? Eu não consigo nem imaginar, assim, como falar hoje, assim, pra quem tiver curiosidade, pesquisa aí na internet Yiwu, na verdade, a cidade de Yiwu, na China. Assim, é um shopping que existe, um shopping suspenso nessa cidade, que eu acho que, sei lá, ele deve dar uns 10 quilômetros de extensão. Esse shopping ele tem 3 andares
e esses andares, cada setor é de um segmento. Então, então metal, que é brinco. Então eu tenho lá mais de 1.000 lojas de brinco. O setor de cabelo, mais de 1.000 lojas de cabelo. Setor de garrafa, mais de 1.000 lojas. Então todo o setor de que você pensar está nessa cidade de Yiwu. Yiwu, na verdade, é um polo parecido com a 25 de março. Então a China toda produz para levar para Yiwu, para esses shoppings onde os pequenos atacadistas estão em Yiwu. Então a gente compra na China desses atacadistas. Por exemplo, existem cidades na China que é só de brinquedos, só de eletrônico, só de bolsa, só de bijuteria. Yiwu não, Yiwu é um polo onde você vai e você compra o que você quiser, brinquedo, o que você imaginar. Junta tudo num container e traz para o Brasil. Então essa foi a nossa experiência. Mas eu posso comprar um pouco em cada loja para juntar esse container ou eu tenho que fazer a compra? Foi isso mesmo que nós fizemos. Né? Lógico que tem o pedido mínimo, né? Existe o pedido mínimo. Não consigo lá comprar um pouquinho só. Né? Então tem o pedido mínimo de cada fornecedor. Vou comprar acessório de cabelo. Então tem X valor, que é o mínimo que aquele fornecedor nos vende. Como que é feito mais ou menos? Né? A gente tem um agente lá na China que está acompanhando a gente lá. Então a gente vai até o stand, escolhe as peças. Eles fotografam todas as peças, da cor que você escolheu, do formato que você escolheu, de tudo. Então assim, eu comprei, por exemplo, cabelo, brinco e garrafa, por exemplo. Ele fotografou tudo e aí eles colocaram isso em produção. Quando isso ficar pronto daqui 30 dias, esse meu agente vai até a fábrica, ele recebe esse produto, confere esse produto e aí ele vai mandar para o container lá na China, vai alocá-lo no container e mandar para o Brasil. A grosso modo é mais ou menos isso que acontece. Então você acaba comprando isso com quase 6 meses para você receber? Porque é o tempo de produzir para o container, transportar para cá, entrar no Porto de Santos, chegar... Se der tudo certo, uns 6 meses. Se der tudo certo. Tudo certo. É isso aí. É um cara que sabe trabalhar com planejamento, tá vendo? Senão não teria sucesso. Falar em importação de 6 meses não tem como, né? Na verdade, acho que começa um processo um ano antes. A gente está pensando em ir o ano que vem de novo para a China. Financeiramente vale muito a pena. No nosso caso deu 30%, Lê. Assim, acho que é muito positivo, deu 30% aqui no final. É bem positivo. E quanto à qualidade dos produtos chineses, que todo mundo tem um preconceito? Eu acho que isso já passou, essa fase, né? Eu acho que isso já passou, já não enxergo mais isso, na verdade. E é saber de quem comprar? Será que lá não tem de tudo um pouco também? Como é que você escolhe o fornecedor? Que nem você falou que tem 1.000 lojas de garrafa. Como é que você é a loja que eu compro? Eu acho que essa parceria com o nosso agente, que é o grande fundamental, né? Então, como tem hoje em São Paulo, como tem em qualquer setor, do têxtil, a automobilística, se você ter confiança no seu agente, dá tudo certo. Então a gente vai em lojas credenciadas, lojas que já tem um histórico, né? E então dá tudo certo. Então a gente já vai com o negócio já meio pronto também. A gente não chega lá para ficar se aventurando, né? Como já é um polo de compra muito forte e já normal para esses agentes, então a gente já vai até mesmo em lojas semelhantes a que outros clientes já foram. E você acaba comprando para as 3 lojas? Para Biju, para Glamour e para Nani? Ou é só para Nani e Ledu que você compra? Para as 3 lojas. Para as 3 lojas. Como principal ainda é a Mix Biju. Nossa origem ainda é a Mix Biju, ainda é a principal fonte de compra da nossa empresa. E a Mix Biju tem mais de 40 lojas. Hoje na família são 60 lojas. Uau, e agora o grupo principal mesmo, que assim que a gente administra, são 40 lojas, que sou eu, meu irmão e minha mãe. E as outras 20 estão na mão de tios e amigos. E como é que é gerir logística para tudo isso? Hoje nós temos 3 centros de distribuição. Na região de Barretos, onde atinge aquela região de Rio Preto, num raio ali de 200 quilômetros. A gente tem o centro de distribuição aqui em São Carlos, que atinge mais 200 metros de raio, e a região de Araras, onde atinge mais 200 metros de loja. Então é assim que a gente trabalha. E para quem não conhece um centro de distribuição, como trabalha um centro de distribuição? Na verdade, vamos pensar, esse produto está vindo da China, né? Então esse produto chega no nosso centro de distribuição, chegam os pedidos para a gente por loja, e a gente faz a demanda ali. Então separa para a loja de A a Z o que a loja A necessita e o que a loja Z necessita, e aí coloca nossos caminhões na rua para estar levando para cada ponto de venda. É como se fosse um grande estoque para todas as lojas. É isso aí. E todas as lojas têm o mesmo tipo de produto ou tem variedades entre as lojas? Assim, 80% são idênticos, mas existe 20% com cada característica. Tem loja que vende mais, por exemplo, a região de Barretos é uma região muito quente, onde a gente não vende tanto produto de inverno que a gente vai começar agora. Então tem uma característica específica por região também, esses 20% que fazem o diferencial de cada empresa. E essa gestão das 40 lojas, que é você, seu irmão e sua mãe, como é que vocês se dividem para isso? Cada um faz o seu melhor, né, Lê? Então, o meu irmão está na parte
de gestão de pessoas. Hoje a gente tem 2 consultorias trabalhando com a gente, onde o Douglas cuida dessas consultorias, é onde ele faz essa magia de mexer com pessoas. Eu gosto de fazer novos negócios, então essa fica a minha parte, de estar expandindo a rede, de estar vendo pontos comerciais. E a minha mãe gosta muito de trabalhar nas compras, então a gente se divide aí, cada um faz a sua melhor parte. E a gente, ao longo dos anos, foi treinando pessoas para conseguir lidar com isso. Então hoje a gente tem mais de 10 supervisoras, a gente tem mais de 30 gerentes que cuidam dessas lojas para a gente, para conseguir fazer isso tudo funcionar direitinho. Mais o time de vendedores, né? E mais então o time a gente de está vendedores. falando de muita gente que vocês precisam fazer. Praticamente 200 pessoas diretas, quase 300 pessoas indiretamente. E vocês têm planos de expansão? Continuar aumentando as unidades? Então, a gente tem esse sonho de expandir, mas a gente pensou hoje em expandir até mesmo em shopping. Mas a gente está tendo um novo modelo de negócio que já nasceu há um pouquinho antes da pandemia, que é uma loja de preço único, né? Então a gente tem feito, aonde existe a Mix Biju, está nascendo agora a Mix 4, onde a gente tem os produtos, qualquer produto da loja a R$4. Então está tendo isso sim. Então nesse caso a gente está expandindo, mas só dessa maneira, na mesma cidade e com outro formato. Ô Duco, a gente teve a ideia de fazer esse programa todo para mostrar que as pessoas que têm sucesso passam por muitos perrengues também, que não é tudo fácil, uma maravilha de crescimento, 40 lojas, uau! Você passou por vários perrengues, inclusive lojas foram fechadas ao longo dessa trajetória, né? Queria que você falasse um pouquinho dos momentos de dificuldades também. Bacana, isso aí, sim, sem sombra de dúvida, foi a pandemia, né? Eu não me lembro de ter fechado loja antes da pandemia, não me lembro mesmo. A gente teve algumas lojas fechadas por erro de escolha de ponto? De escolha de ponto. Isso, tem uma loja em Birigui, que estava num ponto, uma travessa também, veio para um ponto, para a rua principal, então teve essas mudanças, essas nuances de Como é que a gente decide esse momento de preciso sair daqui, igual a Mix Glamour do shopping, igual essa loja de Birigui, qual que é o momento que eu falo, não, preciso me mexer porque não vai? Quando ela dá no vermelho, né, Léo? Acho que esse momento, acho que pro lojista é muito difícil tomar essa decisão. Até mesmo pra gente. A gente não queria fechar as lojas na pandemia, apesar que de 40 lojas, na época a gente tinha 42, foram só 2 lojas fechadas naquele momento. Mas a gente leva como um filho, né? Você que tem varejo como eu, isso aí, ela é um filho que nasce, a gente fica ali preso com aquilo. E a gente tem uma facilidade de ter mais lojas, isso até é ruim, porque a gente acaba tirando de uma loja sadia e colocando naquele filhinho lá que está um pouco mais precisando de ajuda, a gente já dividindo fatia do nosso faturamento com aquilo. Mas a gente observou que, na verdade, os grandes empresários, aí a gente observou que na pandemia a gente começou a estudá-los, né, vários empresários de grande sucesso, e a gente viu que eles não têm esse apego, na verdade, né, assim, tem que ter empresas sadias, e a gente tomou essa decisão naquele momento que tinha que fechar, eram as empresas que não davam muito resultado, que estavam abaixo dos 15% de varejo, então elas estavam aí na faixa de 5% a 7%, e a gente falou, não, o momento é agora. Então a gente observou aí, e essa foi a decisão principal naquela época de estar fechando aquelas unidades. E o sucesso? O que você atribui? Tem algo assim que, 3 pilares, 5 coisas, algo que você fala, não posso deixar de olhar para isso, isso aqui é o que vai sustentar o meu negócio? Então, falando da nossa empresa especificamente, é o sucesso da nossa empresa, né? Assim, é difícil falar em sucesso quando você fala de setores que você não conhece, mas falando por nós lá, né? Então acho que o sucesso ele responde sobre o trabalho duro, viu, Priscila? Assim, acho que o trabalho duro no começo é essencial. Hoje a gente colhe os frutos, né? A gente tem 20 anos de varejo e hoje eu consigo estar menos tempo na minha empresa. Mas eu acho que os primeiros 10 anos, eu acho que existe um ditado no varejo, né? Que o pessoal não entende isso, mas é a grande verdade, né? O empresário raiz mesmo, ele trabalha 24 horas por dia, porque na hora que ele está dormindo, seu subconsciente está trabalhando. Então acho que o sucesso do varejista, do empresário de grande porte, seja na indústria também, eu acho que ele se retrata trabalho com empenho, com bastante comprometimento, né? Então não é trabalho duro, com bastante comprometimento no seu negócio, que com certeza o resultado vai chegar. Eu acho que essa é a principal característica de um negócio de sucesso. Como que tem aquele ditado que o sucesso no dicionário é antes do trabalho? Só no dicionário. Só no dicionário. Sucesso vem antes do trabalho. Não, mas essa é uma coisa que a gente bate muito, sabe? E principalmente no setor de varejo, eu acho que já mudou muito.
Mas teve uma década atrás, todo mundo abrir negócios como investimento. Você abre uma loja para minha esposa, vou abrir um negócio como investimento. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. A não ser que você tenha um sócio que vá trabalhar que vai diretamente na loja, ali como administrador, né? Então, acho que isso também já se caiu, né? As franquias que deixavam abrir, né? Pro parente. De qualquer maneira, né? Já mudou muito, né? Hoje a gente tem que ser profissional, a gente tem que estudar, a gente tem que fazer essa gestão de equipe, a gente tem que ser líder, a gente tem que ser tanta coisa para ter sucesso, né? Que não dá para abrir essa empresa como investimento. Eu concordo muito com o que você falou, assim, do trabalho duro. Como dizia o Braga quando veio aqui, 1% inspiração e 99% transpiração, né? Temos que transpirar muito para ter sucesso. E falando da Nani Ledoux, ela já é uma loja grande, né? E o que você pensa para o futuro dela? Ela tem uma história bem bacana, né? A Nani Ledoux, quando ela nasceu no shopping, ela nasceu com variedades e com utilidades. Com a pandemia, nós precisamos fechar a Mix Glamour do shopping e trazer para dentro, né? Então a gente trouxe ela para dentro e com isso a parte de utilidade ela deu uma diminuída na loja. Só que é uma demanda gigantesca de necessidade dos nossos clientes que a gente volte com esse produto. E mais uma vez a gente fala em expansão, né? Então hoje a gente está trabalhando com shopping, até mesmo com essa nova expansão que nós vamos ter ao longo dos anos aí, não sabemos se é próximo ano, se é 25 ou 26. Então a gente já está trabalhando junto com ele, com o pessoal lá de Mix, para estar levando a Mix Glamour para uma loja de aproximadamente 800 metros quadrados. Então vai ficar 2 vezes o tamanho dela, para estar ainda mais, trabalhando com mais produto ainda. Du, como é que faz essa escolha, assim, do mix de produto agora falando? Como é que você escolhe o que vai ter na loja? Assim, falando do shopping especificamente, eles procuram trabalhar com cases que o shopping não trabalha, né? Mas quando você fala assim, ó, vou trabalhar com utensílios, como que você define? Porque é tanto produto. E assim, o que eu acho o máximo da Nani Ledoux é que você vai lá e vê coisas que você nunca imaginou que existiam na vida. Já comprei coisa lá que eu nem sabia que existia. Assim, como é que você descobre essas coisas? Como é que você define quais produtos colocar na loja? Na verdade, eu acho que é paixão pelo negócio, né? Não tem uma receita para... É feeling, não tem uma receita para isso. É difícil de falar, porque assim, imagine quando eu chego na China, como você acabou de falar, ou quando eu chego em São Paulo. É difícil pra gente falar o que trazer, né? Então, tentativa e erro. Tentativa e erro. Assim, como a gente nasceu na 25, a gente tá falando, a gente tem 40 anos de varejo, vivendo disso, né? Então não tem como, a gente já tem algum conhecimento. É a prática, na verdade é isso. Sim, mas a gente ainda erra, não tem como, a gente ainda erra um pouco ainda, com certeza 20% do nosso mix de produto acaba tendo que fazer uma liquidação, não tem como. Mas a gente acaba indo mesmo por tendência, a gente estuda bastante, na verdade a gente também acaba estudando, vendo o que está na moda. Qual é o carro forte ali, carro-chefe da Nani Ledoux em venda de produto? Hoje o meu é maquiagem eletrônico. Hoje a gente estava puxando a curva ontem, esse mês especificamente o eletrônico deu uma passada na frente, aí você vê, sempre foi maquiagem e o acessório, né, os acessórios de bijuteria, mas está dando uma mudada agora no mercado. Então hoje o nosso principal produto é a maquiagem eletrônica. Olha, eu já dei maquiagem da Nani Ledoux para você, eu já dei acessório da Nani Ledoux para você. Eu uso, eu adoro. E sabe que, enquanto a gente estava falando aqui, eu lembrei de umas histórias de que o pessoal do varejo, antigamente, para saber como trazer outros produtos para compor o mix, eles faziam pesquisa com o cliente, anotavam no caderninho, tipo, a Alessandra veio aqui e pediu tal coisa, o Du veio aqui e pediu outra coisa. E aí eles tomavam essa decisão, né, com base nessa pesquisa informal, vamos dizer assim. Isso funciona até hoje. Eu ia comentar sobre o cuidado também e a atenção que você tem que ter com o que o seu cliente quer. Então, acredito que vocês também dedicam muita atenção a olhar para o comportamento do consumidor, né? Mas muito, muito perfeito. A gente olha muito e assim, a gente tem esse ouvido ali totalmente ligado. Se a gente ouvir a mesma frase por mais 10 vezes, não, esse tem que comprar. É isso aí mesmo, com certeza. A gente tem esse tino aí para ficar atento do que está acontecendo no varejo. Assim, né? A gente não pode tratar isso de uma maneira pejorativa, mas é o simples sendo bem feito, com recorrência, olhando para o cliente, trazendo ele para o centro das decisões, a gente consegue acertar mais do que errar, não é? Todas as respostas estão no nosso cliente. Assim, com certeza, se trabalhou o cliente, ele vai dar todas as respostas que você precisa. Tem programa de fidelidade? Não temos. Assim, a nossa essência... Agência de publicidade em ação. Bora, Du! A gente precisa quebrar algumas barreiras, né, algumas crenças. E as nossas crenças estão na 25. Né? Então, a 25 que quer vender barato
e volume, né? Então é ter pessoas, tal, assim. Mas a gente com essa modernidade tem que ter algumas ferramentas diferentes e com certeza o programa de fidelidade tem que ter. Assim, eu tô perguntando porque eu tenho uma amiga que, meu Deus do céu, ia ganhar todos os presentes do programa de fidelidade. Eu ia ter todos os carimbos. Tá Com certeza. Os adesivinhos, igual do Sapenhago, já tá tudo completo lá na Nani Ledu. Quando a gente fala em clientes, em ouvir um cliente, a gente fala do hábito de consumo dos nossos clientes. Você percebeu mudanças dos seus clientes nos hábitos de consumir antes da pandemia e hoje? Percebemos, assim, o mundo online hoje tá totalmente do nosso lado, né? Então a gente vê a pessoa dentro da nossa empresa, ela abre realmente o celular na hora e fala assim, lá na empresa X está tal valor, aqui está tal valor. Aí ela observa no mesmo momento se vale a pena ou não. Como a gente trabalha com produtos num ticket baixo, a gente acaba não tendo tanto problema quanto a isso, né? Que às vezes a pessoa vai pagar de taxa de frete, algo mais, acaba ficando semelhante o que a gente aplica no ponto de venda aqui. Mas é natural mesmo isso, hoje mudou completamente. E tem pessoas que aprenderam a comprar online na live e que agora continuam, que não voltam para o presencial, assim, que preferem comprar da sua casa? Você sente isso? Sinto muito, sinto com certeza. Tem pessoas que são assíduos ali na live e só aparece na live mesmo. Assim, a gente não vê na loja. Cliente da live. Cliente da live. Tem muito isso. Não, e quando a gente fala em live, né, Du, as pessoas não imaginam o trabalho que dá pra gente organizar e pra gente fazer. Porque eles não veem por trás das câmeras, né? Todos os vendedores separando. Você já viu uma da Mr. Kit? Mas não é só ligar a câmera e não, começar? Não é só ligar a câmera. Tá. Precisa no mínimo de uma equipe por trás pra ir separando, marcando os arroba, aquele corre que é a live, né? Quais foram as principais dificuldades de fazer a live? A gente já falou de você perder a timidez, mas dessa organização, assim. Como são vários produtos na Nani, assim, não dá nem para explicar a loucura que é aquilo, né? A gente não imaginava como seria, né? Então, quando a gente começou ali e chegou a ter várias pessoas na live, aí um pede uma coisa, outro pede outra coisa, e aí corre ali, sai no meio da loja, corre pegar o produto e volta para cá. Realmente, assim, a maior dificuldade que nós tivemos é pelo número de produtos que nós temos dentro da Nani Ledu. Porque existem empresas que fazem a live e elas trabalham mais com, por exemplo, 30 produtos na live, vamos colocar, e trabalha os 30. A Nani não, a Nani sempre trabalhou com os 30 como principal produto ali no momento da live, só que a gente abria a loja para aquilo. Então isso teve uma dificuldade muito grande e a gente não conseguiu parar com isso até hoje. Então, estou no meio de uma live e a pessoa assim, Eduardo, você tem... artigo pet, a gente para a live assim, quando consegue, já vai lá e corre pegar o pet. Então essa dificuldade de produtos, da variedade de produtos, é realmente o principal desafio da Nani Ledu nas lives. Ele pegou tanto gosto por fazer live, que teve uma live que eu tava assistindo lá, eu entrei depois do almoço, ele tava. Aí entrei de tarde, ele tava. Era noite, ele tava. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Você chegou a passar mal e teve que fechar a live. Você foi legal disso? Esse dia, você tava na live aquele dia. Tudo ele acha legal, os maiores perrengues da vida, é tudo legal. Mas deu desespero, ele falava assim, gente, eu não tô passando bem, gente, eu vou ter que parar e pá. Eduardo, quase você tá bem? Aquele dia lá. Porque a gente não começou a come, ligar. Né? Foram 12 horas de live aquele dia. Já pensou 12 horas de live? A gente abriu de manhã cedo e ficou até a noite na live. A gente tentou montar um formato diferente, assim, tudo era necessário, tudo era acerto e erros a todo minuto, né? E como ninguém tinha feito ainda, naquela época tinha muita live, né? Eu falei assim, mas não vi ninguém fazer 12 horas de live ainda, vou fazer. Só esqueceu de comer. De se hidratar. Aí quase desmaiei ao vivo lá. A gente estava falando do mundo online, das vendas, né? Vocês vendem hoje pelo WhatsApp, pelo Instagram? Como vocês se comunicam através das ferramentas digitais? Instagram e WhatsApp. Mas ainda não é o nosso principal produto. Assim, a gente tem uma pessoa hoje específica para isso, a gente tirou um time para isso, mas não é o principal braço da empresa. O principal braço da empresa ainda é o porta a porta, a nossa presencial, ponto de venda. Mas tem como ir no shopping e não ir na Nani Ledu? Não tem. Não, e tem como entrar no Nani Ledu e sem sair com um monte de coisa. Gente, eu entro naquela loja, que delícia. Eu vou passando corredor por corredor, assim. O Luiz Felipe já sabe. Ai, mamãe vai demorar. Mamãe vai demorar. Ô, Du, a gente vai te dar um desafio. Quer escolher 3 peças aqui de quebra-cabeça que fazem mais sentido para sua história de sucesso. Enquanto isso, a gente vai dar uns recadinhos e a gente já volta. Pode bagunçar, pode pegar, pode mexer, fica à vontade. Pode vai. A gente está caminhando para o fim desse episódio e para assim encerrar com chave de ouro, a gente quer dar as boas-vindas para a ACISC, Associação Comercial Industrial de São Carlos, que chega aqui para nos apoiar
num episódio preparado pelo destino. Para varejo, imagina, porque falar de varejo é falar de Associação Comercial e Industrial de São Carlos, que há 93 anos está à frente aqui da nossa cidade, reunindo mais de 2.000 empresas de diferentes segmentos. E ela oferece 3 modalidades de plano para sua empresa. Tem o plano empresarial, o plano empresarial Smart e o plano empresarial Plus. A CISC tem o plano certo para a sua empresa. Então entre em contato para conhecer todas as vantagens, todos os serviços e todos os benefícios de você ser um associado da CISC. A CISC, parceira do empresário, amiga do consumidor. E esse próximo recado, na verdade, é um baita presente para você. Eu e a Lê, junto com o Grau São Carlos, preparamos um desconto especial para você que acompanha o Quebra-Cabeça do Sucesso. Gente, assim, ó, Grau São Carlos, foi lá, fez aquela parada especial, você ganha 10% de desconto no caixa se você falar que você assiste a gente aqui no Quebra-Cabeça de Sucesso. É isso mesmo, basta dizer que você está sempre com a gente para ganhar esse desconto. A promoção ela é válida para todo tipo de consumo, com exceção dos itens do posto de combustível e também dos cigarros. E você pode aproveitar até o dia 30 de junho. Só falar, gente, no caixa, eu assisto Quebra-Cabeça de Sucesso, que você já ganha 10% de desconto. Já pensou naquele buffet maravilhoso do almoço? Nas sextas-feiras que a gente já mostrou o Festival de Parmegianas, aqueles pães maravilhosos, rocambole, tudo com a promoção de 10%? Não dá para perder, não é verdade? A promoção então é válida até dia 30 de junho. É o Graal São Carlos presenteando vocês. Graal na rodovia Washington Luiz, quilômetro 238. E nós, pais, temos muita preocupação com a educação dos nossos filhos, né? Eles sempre são a prioridade na nossa casa. E a gente se preocupa muito em colocar eles num ambiente que realmente seja saudável, positivo e acolhedor, para que eles possam se desenvolver, estudar e se preparar para o futuro. O Colégio Sapiens é essa escola que entende o bem-estar dos seus alunos em todas as esferas, proporcionando um ensino pautado na ética e com formação sólida. E nessa construção, a gente precisa de alguns pré-requisitos, né? E no Colégio Sapiens tem um corpo docente experiente, tem toda uma infraestrutura adequada para realmente o estudo das crianças e também muitos anos de tradição. O Sapiens atua desde a educação infantil até o ensino pré-vestibular e todo ano ele comemora a conquista dos alunos nos principais vestibulares do país. E muitos deles, gente, estão lá no Sapiens desde a escolinha infantil. Então entre em contato com o Colégio Sapiens para ter mais informação para melhorar o futuro do seu filho. Show! Vamos conversar então com o Du para saber as 3 peças que ele escolheu. Três peças laranja. Ah! A mesma cor, né? A gente diz muita característica do empreendedor, né? Cada um deles, né? Tem um monte de palavras aí. Um monte de palavra boa, né? Pedir para você mostrar a primeira para a câmera e explicar a gente por quê. Qual câmera que a gente está colocando? Você está naquela essa ali, daqui? Primeiro é paixão. Eu acho que para o empreendedor, ponto crucial para ele iniciar o seu negócio é ter paixão pelo que ele está fazendo, né? Então, acho que se você tem paixão pelo que você faz, com certeza você vai ter sucesso. Como disse nossa história, já vem a paixão por acessórios desde a época da feira. Então, só podia dar no que deu o resultado fantástico que a gente tem com o nosso negócio. Só com paixão, pra gente passar paixão. Por cima de todos os perrengues, das pandemias da vida, dos desafios. Você imagina, né? Com tanta dificuldade que tem em qualquer setor da vida, se você não tiver paixão pelo que faz, não vai dar certo. Ô, Du, vou fazer uma paixão barra. Vocês são uma família de muita fé também, né? Sempre vejo vocês na igreja, vocês conduzindo treinamentos de casais e tudo mais. A fé também foi muito importante nessa trajetória? Muito importante. Sempre que a gente tem alguma decisão a ser tomada, a gente pede a palavra, né? E a gente tem recebido realmente a comprovação do que a gente pede, que tem dado muito certo aí nas nossas decisões. Muito bom. A outra peça é? Família, né? Então, assim, muitos empresários, muitos empreendedores, muitas pessoas que querem ir para esse setor falam que não dá certo você trabalhar com família. A gente está aqui para realmente falar que isso não é verdade. No nosso caso foi uma coisa fantástica, a gente tem muito a compartilhar com a nossa família. Realmente foi um sucesso fascinante toda a nossa história e aonde estamos muito forte cada dia mais, né, justamente por causa da família. Então foi fundamental, não só nos negócios, como também na vida pessoal. Acho que a base de tudo aí, a gente tem uma família estruturada para que a gente possa conduzir nossos negócios da melhor maneira. E é impressionante, assim, quando você fala da sua mãe, não é de hoje, né? Desde que eu te conheço, é um brilho no olhar, uma admiração por ela, né? Não só pela pessoa, mas pela profissional que a sua mãe é, né? Então, talvez seja o grande exemplo ali que você seguiu, né? Também com seu pai, lógico. Hoje é um dia muito especial, quando você fala da minha mãe. Antes de eu vir para cá, hoje a gente estava em Leme,
fechando um grande negócio, né? E esse negócio feito pela minha mãe, mais uma vez. Né? Então, assim, a gente está falando em 40 lojas, em 60 lojas. Fui eu que montei a Mix Biju, né? Então eu trouxe minha mãe posterior para o negócio. Mas o que ela sabe de varejo é fascinante, né? Minha mãe tem todos os trajetos, todos os caminhos que a gente observa hoje de grandes empresários, ela passou por isso. Minha mãe teve loja no passado, ela quebrou, perdeu casa, ficou endividada com Serasa, outras coisas mais, isso há 40 anos atrás. Então ela passou por todos os setores. Só que minha mãe é uma fascinante por leitura. E a gente descobriu ao longo dos anos, eu e meu irmão, depois de tanto curso que nós fizemos, né, assim, cursos de valor investido alto, né? E a gente fala assim, nossa, eu vim aqui para aprender isso. A mãe já falava tudo isso pra gente, né? Pena que a gente não ouvia, Pena que a gente não ouvia. Então, realmente, a mãe é uma coisa, assim, sensacional mesmo. E hoje a gente, o dia de hoje, um dia foi fascinante mesmo, com um fechamento de negócio lá extraordinário, mais uma vez por mais e mais sucesso, né? Tá Para esse aí, novo negócio. E tá aí uma oportunidade, né? Botar a mãe para dar curso para quem quer aprender mais sobre varejo. Eu acho que isso deve acontecer. A gente tem um braço aí, a Alessandra sabe disso. A gente tem uma vontade muito grande de compartilhar o nosso conhecimento online e com certeza a mãe vai estar batendo esse papo junto aí logo também. E ela já foi pras lives agora, foi muito engraçado. Nas lives, ela começou nas lives agora. Sempre falei, você lembra? A gente conversou sobre isso uma vez, a tua mãe tava junto, falei, vocês têm que ir pra fazer live de maquiagem, que você fazia, imagina ele apresentando uma live de maquiagem. Aí ele falava, gente, o que é isso? Iluminador? Usa pra que isso? Aí eu falava, põe a sua mãe, põe a Elaine, põe alguém pra fazer. E ele se virava, ele vendia as maquiagens, dava tudo certo. E ela foi pra live agora, as últimas 3 lives ela estava presente. Ela tá como auxiliar ali ainda, ela tá ainda ali ajudando a Natasha, mas ela já tá começando a brincar com a live e tá se apaixonando por esse caminho. Então, ai, que delícia. Muito gostoso. Caminho sem volta, hein? Com certeza. Depois que a gente vai se familiarizando, né? Fica tudo mais tranquilo. Isso. E a terceira peça? Amigos, sim, a terceira peça. Por que eu falo amigos, né? Assim, os nossos melhores negócios, até mesmo a gente está aqui, a nossa existência foi através de amigos. Como eu disse para vocês no começo da entrevista, a gente é uma ramificação de amigos do meu pai, né? Então, eu acho que isso é fundamental. Você ter amigos realmente que te dê um norte, amigos que sejam, que pensem igual a você, e também dá muito certo, facilita muito, né? Então acho que amigos é uma coisa que foi muito importante na nossa trajetória, né? Esse negócio de Leme hoje, na verdade, assim, a gente adquiriu um prédio comercial hoje lá em Leme, e ele nasceu de uma conversa de um bar, né? Eu estava tomando um café aqui com o pessoal da IPTV na época, de um comerciante, o Flávio era comercial, né? Lembra do Flavinho lá? Flavinho. Flavinho, comercial da IPTV. A gente estava no bar do Luciano, ali na avenida, tomando um café. Ele falou assim, Du, por que você não monta uma loja lá em Leme? Isso fazem 15 anos atrás. Né? Eu falei assim, nossa, Flávio, não tá em Leme, eu nem conheço o Leme. Né? Não, tem um ponto bom lá. Tal. Quer dizer, uma conversa entre amigos, num café. A gente iniciou o nosso negócio lá em Leme. Nesse mesmo momento eu liguei para o Douglas, que estava lá em Araras, vai lá ver aquele ponto, analisa para a gente o prédio, se dá certo. Bom, resumindo, hoje a gente comprou esse prédio comercial. Então, 15 anos depois, numa conversa entre amigos, a gente acabou comprando um prédio comercial. Parabéns, Du, pela Só uma dúvida que eu fiquei agora. Esse Flavinho da IPTV, você falou que se você me conhecesse um dia, a gente ia ser amiga? Ele é bem visionário, isso. O Flavinho, ele é um cara que ele enxerga o futuro, né? Quando eu tava começando com a agência, há 11 anos atrás, ele falava assim pra mim, você precisa conhecer a Alessandra, que tem a loja da Mr. Kit. Olha só, tá vendo? Aí eu falava, Flávio, mas por que você quer que eu conheça ela? Não, porque vocês vão dar certo. Não sei, vocês vão ser amigas, vocês vão fazer negócio junto. Olha isso. Aí eu falava assim pra ele, beleza, então me dá o e-mail dela, porque naquela época não tinha o WhatsApp, era telefone, e-mail. Aí ele me deu o e-mail dela, eu falei, mas você não vai me apresentar, Flavinho? Manda o e-mail pra ela, mandei, ignorada com sucesso, várias vezes. Ignorada com sucesso foi bacana. Muitas vezes. Aí eu desencanei, falei, o Flavinho deve estar maluco, sei lá, né? E depois de um tempo, aí eu e a Lei, a gente se conheceu através do BNI, e aí a gente foi se aproximando e tudo mais, e agora a gente fala, poxa, o Flavinho tinha razão. Tá vendo só? E aí você traz essa notícia agora, então ele é um visionário mesmo, né? E de coisas muito boas, não é? E mais uma vez a história de amigos. Foi um amigo que enxergou um negócio para vocês e pra gente. Então acho que amigos é fundamental no varejo ou em qualquer setor.
realmente facilita muito a nossa vida, né? Abre portas, né, Lê? Com certeza. São caminhos que a gente acaba seguindo com mais facilidade, né? Não, e a família que a gente escolhe pra ter, né? Eu falo pra Pri isso que hoje é aí. uma irmã, que eu não tenho irmã, mas agora eu tenho. E que a gente escolheu ter, né? É isso aí. Vai passar os perrengues junto, todas as dificuldades, né? Por tudo que a gente constrói juntos. Eu acho que a gente divide muito valores, né? Assim como você é super bem sucedido no seu ambiente familiar, Aham. né? Aquela família que Deus te deu, aquela que você escolheu também. Porque a gente não fica perto de alguém que não compartilha das mesmas coisas que a gente. Então, isso vai prosperando, vai abrindo portas e a gente vai encontrando oportunidades junto. A gente já fez ação, começamos a parceria, eu e a Lê, com ação durante a pandemia, para Santa Casa. Aham. Depois a Filomena, né, a agência, atende Mr. Kit de cliente. Aí vem quebra-cabeça, aí vem BNI. Então a gente vai vendo o quanto a gente já está construindo. E assim com tantos outros parceiros que a gente conhece por negócio, mas acaba vindo para a vida, né, pessoal? Que bacana. muito Ô, legal. Du, para encerrar o programa aí, uma última pergunta, né? Para quem quer ter um negócio, para quem sonha em ser empreendedor, quais são as principais dicas, quais são as principais preocupações para a pessoa ter o seu negócio? Eu acho que o principal desafio, não é desafio, a principal dica é que a pessoa não fique inventando muita coisa, né? Assim, procure se espelhar em cases de sucesso. Acho que essa é uma dica bem legal, que às vezes o pessoal procura um negócio totalmente diferente. Isso também dá certo, você trazer uma inovação que saiu aí da sua cabeça, eu acho que é muito positivo. Mas ela é muito desafiadora e muito arriscada. Então vamos dar um exemplo de Óticas Carol. Então eu quero montar uma ótica. Tá, então vai lá ver o que a Óticas Carol faz e vai copiar aquilo, né? Quando nós falamos em crescimento da Nani Ledu com a parte de utilidade. Hoje nós temos Maravilhas do Lar no interior de São Paulo. Então acho que a gente ir na Maravilhas do Lar para fazer um network, para fazer um benchmark, para estar observando o que ele faz de melhor e trazer para a nossa realidade, eu acho que é a grande sacada. Então não anda sozinho, eu acho que andar sozinho é bem difícil. Então acho que você compartilhar com pessoas que pensam igual a você já é uma coisa muito positiva. E se você não tem essas pessoas ao seu lado, com certeza o varejo tem. Então, se você quiser montar uma loja de sucesso masculina, vai se especializar em Mr. Kit, que é uma das melhores lojas do varejo de São Paulo. Muito obrigada. Acho que essa é a deixa para encerrar o programa. Eu acho que é isso daí, né? Então, se você quiser fazer algo semelhante, acho que é por aí. Procurar cases de sucesso e trazer para a sua realidade. Obrigado, Du, pela participação. A gente adorou o bate-papo, aprendemos mais sobre varejo, sem dúvida. Foi um prazer ter você aqui. Obrigado. E a gente agradece vocês também que estiveram aqui com a gente. Segue a gente nas redes sociais, @quebra-cabeça do sucesso. E até a próxima peça desse nosso quebra-cabeça.